continuando, vamos então ver os obstáculos, né? Os maiores obstáculos do desenvolvimento, do discernimento, provêm efetivamente do corpo emotivo. Nós já vimos dito. Tais obstáculos são grandes apegos, o desejo de felicidade, as ondulações do corpo emotivo, os obscurecimentos emotivos ou os glamours, o apego excessivo a pessoas ou coisas ofuscam a liquidez da mente e a impedem de escolher de modo sábio e de discernir o caminho certo. Ofuscam a liquidez da mente. O que nós entendemos por isso? É muito simples. Liquidez. O que nós entendemos por liquidez? Uma coisa líquida. Ah, mas a mente é líquida? É um exemplo que ele está dando. Ele está colocando lá. Ofuscam. Nós pegamos um recipiente translúcido, colocamos água e dentro desse recipiente nós colocamos borra de café. O que ocorreu com essa água e esse recipiente translúcido? Ficou opaco, ofuscou. Entende? Assim que ela está dizendo. Assim como o desejo egoísta de felicidade não se deixa ver de modo objetivo e claro e pode impelir para o caminho errado, impedindo o discernimento entre o bem e o mal. Assim mesmo, o desejo egoísta de felicidade, esquece de todo mundo. As ondulações do corpo emotivo entre os dois polos, positivo e negativo, constituem o obstáculo mais comum e mais grave. O homem, quando polarizado nas emoções, oscila continuamente entre pares de opostos, ou seja, prazer e dor, amor e ódio, euforia e desânimo, e está continuamente em conflito, sem saber encontrar uma solução para seu problema. A mente, mesmo pouco a pouco desenvolvida, é influenciada por essas oscilações e suas faculdades são anuladas pelas perturbações e agitações das ondas emocionais. É claro, quando o indivíduo foca a verdade, ele vai a fundo na verdade, tudo aquilo que tangencia a verdade, que não diz respeito à verdade, ele não o perturba, porque o foco dele é a verdade. Isso que nós precisamos desenvolver foco, entende? Os obscurecimentos emotivos, os glamours, são um obstáculo insidioso por jazerem profundamente ocultos no inconsciente e por camuflarem-se sob o aspecto de qualidades ou tendências positivas. O indivíduo é totalmente impotente contra elas até que sua mente se torne de tal modo poderosa e iluminada que possa ter capacidade de dispersar as névoas emocionais. Estes glamours, nós tranquilamente podemos estabelecer a vontade firme de não permitir que eles incorporem em nossa personalidade. Não, eu não quero. Eu não quero
esses elementos emotivos. Eu não quero, entende? De forma alguma. Eu não sou assim, eu não tenho essas habilidades, eu não tenho essa capacidade, ponto final. O duro é que as pessoas, às vezes, gostam de serem acariciadas, adocicadas por esse glamour ingênuo e, ao mesmo tempo, ilusório, né? Todos estes obstáculos ao discernimento, que provém do corpo emotivo, podem ser superados aos poucos pelo desenvolvimento da mente e pelo uso constante de seu poder de domínio sobre as emoções. Nós não precisamos falar mais do que nós já dissemos a respeito da mente. O estudo feito pelo livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelas abnegadas mãos de Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida, nos trouxe uma catarata de ensinamentos a respeito da mente. A mente é a poderosa. Ela tem que ser a gerente, ela que direciona toda a nossa vontade, está na mente. Na mente é forte, entende? Existem, pois, obstáculos ingênitos à própria mente, como os defeitos mentais, do tipo do orgulho, da presunção, da preguiça, do fanatismo. E isto são obstáculos ingênitos. Tais falhas entravam a faculdade de correta e justa escolha da mente, ou antes, o discernimento, e não a deixam operar livremente em todas as direções. Podem, às vezes, sufocá-lo completamente e outras vezes parcialmente apenas, segundo o campo ao qual são dirigidas. Um indivíduo pode até ter discernimento parcial e não completo, se usa a mente, se sua mente for desenvolvida, mas não ainda totalmente purificada. Além de desenvolvermos a nossa mente, trazermos a baila o discernimento, trazermos a consciência, nós precisamos purificar a nossa própria mente. É necessário fazer o trabalho de purificação. À medida que o homem libera a mente de seus defeitos, aumenta sua faculdade de discernimento, ampliando-se e tornando-se mais completa e mais profunda. Como dissemos no início, existem vários graus de discernimento, segundo o nível evolutivo do homem e segundo o uso que o homem faz dele. Olha que coisa complexa. Além de depender do nível evolutivo do homem, depende também de como ele faz uso do discernimento. Eis alguns exemplos de vários graus de discernimento. Vários graus, como por exemplo, para o homem pouco evoluído. Primeiro, entre o bem e o mal. Segundo, entre o justo e o injusto. Terceiro, entre o útil e o prejudicial. Isso é para o homem evoluído. Porque o homem evoluído, ele vai discernir, ele vai conseguir fazer discernimentos entre esses dois polos, né? Para o homem comum, entre o bem e o bem maior.
entre o justo e o mais justo, entre o útil e o mais útil. Observe bem que, apesar de parecer a mesma coisa, mas não é. Entre o bem e o bem maior. Então existe aí um interesse entre o útil e o mais útil, entre o justo e o mais justo. Observe que existe aí um interesse para o homem ideal, entre o bem para si e o bem para os outros, entre o justo para si e o justo para os outros, entre o útil para si e o útil para os outros, para o aspirante espiritual, entre o bem individual e o bem da comunidade, entre o justo individual e o justo para o grupo, entre o útil e o mais útil. Ela faz aqui um apanhado muito interessante para que a gente tenha uma referência das personalidades que lidam, que somos todos nós, que lidam com esses valores, para que a gente possa distinguir e entender em que lugar nós nos encontramos e as pessoas com as quais convivemos, como elas são, sem que queiramos julgar quem quer que seja. Vamos voltar.